O Brasil, ele está ensaiando uma retomada de seus serviços e comércio em algumas cidades. Tá todo mundo doido para fazer uma comprinha, não é? O problema é que apesar da gente ter ficado em casa, ter feito o nosso papel, ter achatado a curva, nós ainda estamos num momento de ascensão de casos. E a gente viu que os países que já estão fazendo essa reabertura já estão num outro momento, já num momento de queda do número de casos. Mas também no outro lado, depois de 3 meses fechados, se a gente mantiver esse processo sem essa reabertura, várias pessoas vão ficar sem seus negócios, porque fica insustentável economicamente, principalmente num país como o nosso. Então, a gente vai ter que seguir uma série de cuidados para poder permitir que seja seguro esse retorno às nossas compras, para a gente não se infectar, não ficar doente. E da mesma forma, se os casos não subirem por causa dessa reabertura, o processo vai continuar e outros serviços menos essenciais vão permitir serem reabertos. E aí vai ser bom para todo mundo. É esse papo que a gente vai bater hoje. Oi, aqui é Fernanda, cardiologista da Cardimagem, Clínica Médica de Imagem, e hoje o nosso papo é sobre os cuidados que a gente vai ter nesse processo de reabertura do comércio e do serviço. Esses cuidados, eles são muito importantes, porque ele vai garantir a segurança do cliente nesse comércio e nos serviços e também dos colaboradores, que no fundo é o quê? Somos nossos familiares, são os nossos amigos. A gente vai fazer esse processo de uma forma segura para todo mundo continuar em segurança. Da mesma forma que a partir do momento que todo mundo está seguro, o processo vai evoluir de forma progressiva e vai ser bom para os negócios, para a economia. Então todo mundo vai sair ganhando desde que faça da forma correta. É um momento muito delicado. E a gente tem que sempre estar seguindo as evidências científicas. Mas nesse momento de retorno, principalmente nessa parte de serviços e comércio, a gente também tem que usar muito bom senso. Eu vou dar um exemplo para vocês. O grande exemplo disso seria o dado de que o coronavírus, ele se mantém ativo, podendo infectar outras pessoas quando ele está presente nos tecidos ao redor de 72 horas. Então quer dizer que se eu for numa loja, experimentar uma roupa, quando eu não gostei, não vou ficar com a roupa, aí na hora que eu retiro a roupa lá na prova, a loja vai ter que ficar 72 horas com aquela roupa ali sem poder outra pessoa experimentar? Será que ela vai ter que ir para um processo de lavagem para poder depois outra pessoa experimentar? Ou a partir do momento que isso dificulta toda a dinâmica da loja, está proibido fazer a prova de uma roupa? Então isso complica todo um processo, correto? Aí a gente tem que usar o bom senso. É muito baixa a taxa de risco de infecção por esse mecanismo, de você ter o vírus no tecido e você experimentar aquela roupa e se contaminar porque o vírus estava ali. Então a gente tem que ter esse bom senso e permitir essa experimentação da roupa. Acho que o cuidado, por exemplo, calçado sem problema nenhum, calça sem problema nenhum. Agora, quando for uma roupa de cima, uma blusa, por exemplo, a gente tem muito esse cuidado com as nossas boca, nariz, os olhos, que são os locais em que o vírus penetra o nosso corpo. Então, na hora de se vestir, seria muito interessante, igual a gente já faz para, às vezes, o batom não sujar aquela roupa da prova, né? Esse movimento, fechar os lábios de forma mais intensa, isso já vai ser suficiente para te proteger, fechar os olhos e depois do processo de prova, lava bem as mãos, usa o álcool gel e houve a segurança do processo. Então esse momento de bom senso é muito importante. Agora, abrir mão dos cuidados que realmente são comprovados e de alta taxa de contágio, isso não tem como. A gente sabe que a principal forma de contágio é a secreção da via aérea de uma pessoa para outra, o contato pessoa com pessoa, né? Então, os cuidados que a gente já vem falando aí de forma exaustiva, eles vão ter que ser seguidos. Então, assim, antes de sair de casa, para sair em compras, para sair para ir em algum serviço, a gente não pode deixar de esquecer o álcool gel da nossa bolsa. Também é recomendado que as lojas, os prestadores de serviço,
tenham esse álcool gel, ou pelo menos uma disponibilidade para se lavar as mãos de forma bem difusa dentro daquele serviço ou comércio. Em todos os ambientes tem que estar disponível para o cliente o álcool gel, ou pelo menos a forma de lavar, fazer a lavagem das mãos. E, para não correr nenhum risco, leva o seu álcool gel na bolsa e use sempre que necessário. Fez alguma coisa que possa ter contaminado sua mão, você quer levar a mão à boca, aos olhos, é melhor que não faça isso, mas por algum motivo está coçando, está incomodando, pega o álcool gel, faz a higienização das mãos para depois você fazer esse procedimento. Então isso é muito importante. Segundo ponto, não pode esquecer da máscara. E a máscara, saiu de casa, pôs o pé na rua, a máscara tem que estar em você. E tem que usar ela de forma correta. Não adianta nada a máscara tá só tampando a boca, só tampando o nariz. Não, ela tem que estar tampando o nariz, a boca, sem áreas com aberturas grandes para a entrada do ar. Ela tem que ser usada. Você com a máscara vai evitar de contaminar as outras pessoas, como também a pessoa potencialmente contaminada vai diminuir o grau de dispersão do vírus. Então não pode esquecer da máscara. Você vai até o comércio, até os serviços e vai usar transporte público, impossível ficar sem a máscara, tem que estar com a máscara. Saiu do transporte público, álcool em gel nas mãos, seja transporte particular, o seu próprio carro, ou seja o Uber, seja algum motorista de aplicativo, máscara o tempo todo, durante a loja, durante a compra, durante a negociação, máscara o tempo todo. O colaborador do serviço ou do comércio também é obrigatório o uso de máscara. E não fica chateado se você foi impedido de entrar dentro de uma loja, dentro de um prédio comercial, porque você não está de máscara. Procure a máscara, use a máscara para você poder entrar, porque ali você vai estar se protegendo, protegendo os outros e permitindo que a economia possa progredir, tá? Então não fica bravo se você for proibido de entrar naquele serviço ou comércio porque você está sem a máscara, não. O correto é isso, bloquear a pessoa, impedir a pessoa de entrar para a gente poder ter evolução do processo. Muito prudente também que o comércio e também os serviços façam a medição à distância da temperatura das pessoas e também impeça a entrada, tanto de colaborador, quanto de terceirizado e quanto dos clientes, se tiverem com a temperatura maior que 37,5 e orientar com que essas pessoas procurem um serviço médico. Falando na temperatura, se você se sentir doente, não saia de casa. Se for para sair de casa, é para procurar um serviço médico, um serviço de saúde, e não para fazer compras ou procurar outros tipos de serviço. Também é responsabilidade das empresas que ela faça a higienização dos seus ambientes, tanto internos quanto externos, de 2 a 3 vezes durante seu horário de funcionamento. Coisa muito fundamental, evitar aglomerações. A gente tem observado aí em filas de banco, fila de lojas, as lojas elas demarcam o distanciamento em que o indivíduo tem que estar aguardando entre um e outro e isso não é respeitado pelas pessoas. Então temos que evitar aglomeração. Uma das principais formas de disseminação é a proximidade entre as pessoas, o contato próximo. Quanto mais próximo você ficar, por mais tempo você ficar, maior o risco de contaminação. Então você tem que seguir algumas regrinhas básicas em qualquer lugar. Eu acho que não é a loja que tem que tomar a iniciativa inicial de separar essa distância para evitar aglomerações, né? Ela sim tem que o quê? Restringir o número de pacientes, de clientes simultâneos dentro daquele ambiente. Se ela não trabalha com horário marcado, o ideal seria ela fazer atendimentos com horários agendados. E se ela já trabalha com horários agendados, como é uma clínica médica, às vezes outros profissionais aí de atendimento individualizado, cabeleireiro, manicure, ela fazer isso de forma mais espaçada, para poder ter um tempo aí do cliente vir, ser atendido, sem aglomeração na sala de espera, para poder fazer a higienização de forma adequada. Então, acho que isso sim é questão daquela empresa, daquele negócio fazer. Mas em relação ao nosso cuidado individual, muito importante, você foi em busca de um serviço, vamos evitar de proximidade com outras pessoas e a dica de ouro é o seguinte: isso não é tirado do nada, tá? Isso é provado cientificamente que o vírus no espirro, na fala, ele tende pelo vento, que a gente exala, as gotículas que a gente exala, ele pode atingir até 1,5 metro, 1,80 m de distância, do indivíduo contaminado e até ali a distância ao redor dele.
Então, uma distância ideal de segurança entre você e as outras pessoas seria ao redor de 2 metros, né? Seria bem seguro se você ficar ao redor de 2 metros. Ah, vou andar agora com fita métrica? Não, né? Vamos usar o bom senso. Uma boa ideia é o seguinte, é só ver a distância do seu braço e mais um pouquinho. Se você conseguir manter essa distância do seu braço e mais um pouquinho na frente, atrás e pelos lados, você está bem seguro. Então, só manter essa regra, não tem por que chegar no lugar e aglomerar, ficar próximo, deixa essa distância, o seu braço e mais um pouquinho em todo o seu redor, que você vai ficar bem seguro. E claro, acabou de fazer suas compras, não vai ficar perdendo tempo andando na rua. Vai para casa, vai fazer uma excelente higienização das mãos, tomar seu banho, pôr suas roupas para lavar, lavar sua máscara, fazer toda a higienização e manter você e sua família seguros, que a gente vai vencer essa luta. O processo de reabertura vai persistir de forma progressiva, não vamos ter que voltar atrás, vai ser um sucesso só. Vamos lá, essa Covid vai perder da gente. Um abraço e até o próximo vídeo. Ah, e se você gostou desse vídeo e achou que ele pode ser útil para mais pessoas, compartilhe ele nas suas redes sociais. Aproveita, dê um sinal de gostei e também curte o nosso canal. Toda vez que nós publicarmos um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Um abraço e até mais!